Hoje vamos dar continuidade em função de primeiro grau e a gente vai ver agora a função afim. Está na página 11 do livro 2. Função afim. A temperatura inicial de uma substância é de 30 graus centígrados. Vamos analisar duas situações distintas. Primeira situação. Varia com o tempo. Sua temperatura varia com o tempo, de maneira uniforme, aumentando 10 graus por minuto. Veja as temperaturas da substância a cada minuto. Na temperatura, no tempo inicial, está com 30 graus. Passado 1 minuto, 40. 2 minutos, 50. 3 minutos, 60. E assim por diante. Página 12. A taxa de variação T é positiva, 10 graus por minuto. A lei que define T é dada por T é igual a 30 mais 10T, certo? O gráfico da função é a linha reta a seguir. Aqui a gente tem o gráfico dessa função. Está aí na página 12, certo? A gente pode ver que ela já inicia ali, ó, no ponto 30. Diferente do que a gente estava vendo na função linear, que a função linear, ela começava lá no ponto zero, certo? Ela não tinha o valor de B. A função afim, ela já tem o valor de B. Então, ela inicia já em algum ponto no eixo Y. Segunda situação. Sua temperatura varia com o tempo de maneira uniforme, diminuindo 10 graus por minuto. Veja as temperaturas da substância a cada minuto. Ali a gente tem a tabelinha, que nem a gente teve na primeira situação, e agora a gente vai ver as informações dela. A taxa de variação de T é negativa, menos 10 graus por minuto. A lei que define T é dada por T é igual a 30 menos 10T. O gráfico da função é a linha reta a seguir. Vou tirar um pouquinho o zoom. A gente pode ver ali, tá vendo? Iniciando lá no 30 também, só que agora diminuindo, descendo. As duas situações em que acabamos de analisar são exemplos de funções afim. Chama-se função afim ou função polinomial do primeiro grau. Toda função real do tipo y igual a f de x. Gente, esse y igual a f de x, quando vocês vão resolver, vocês não precisam colocar as duas coisas, não. Vocês podem colocar só o y ou só o f de x. Y é igual a x mais b, em que a e b são constantes e a é diferente de zero. Deixa eu subir aqui. Aqui a gente está vendo dois exemplos de função afim. Y igual a 5x menos 3. É uma função afim, porque a é 5 e b é menos 3. Y igual a menos 2x. É uma função afim, com a igual a menos 2 e b igual a 0. Se a gente olhar essa segunda, a gente pode ver que ela é linear, certo? Porque ela vai passar lá na origem. Agora vem uma dúvida. Toda função linear é afim? E toda função afim é linear? Como a gente viu aqui, toda função linear ela é afim, porque ela é de primeiro grau. Mas nem toda função afim é linear. Na função afim, y e x são proporcionais? Na lei da função afim, Na lei da função afim, que detalhe distingue a crescente da decrescente? Qual é a diferença da função crescente para a função decrescente na função afim? É a mesma coisa da linear. Lembra? Quando a é maior que zero, ela é crescente. Quando a é menor que zero, ela é decrescente. Vamos aqui para algumas características. Veja algumas características da função afim. A lei que a define é um polinômio de primeiro grau, com termo independente nulo ou não. Quando b é diferente de zero, ela não indica uma proporcionalidade direta entre as variáveis x e y. Então, ela só vai ter uma proporcionalidade quando b for igual a zero. Quando b for diferente de zero, ela não garante uma proporcionalidade ali. Não indica uma proporcionalidade direta. Cada variação de x, indicada por ΔX, corresponde a uma variação de y, indicada por ΔY, sendo ΔY e ΔX diretamente proporcionais. A constante real A, não nula, é a taxa de variação da função. Ela independe do intervalo considerado A, ΔX sobre ΔY sobre ΔX.
Lembrando que ΔY vai ser valor final de y menos valor inicial, certo? Seu gráfico cartesiano é uma linha reta, não paralela aos eixos. Ela contém a origem se b for igual a zero, e não contém a origem se b for diferente de zero. Como eu falei quando a gente viu o gráfico ali. Quando b é igual a zero, ela passa na origem, certo? Porque o b é zero, então ela vai passar lá no ponto zero, que é a origem do plano cartesiano. Quando b é diferente de zero, vai ser o ponto onde ela vai passar, lá no eixo y. A função é crescente se a for maior que zero e é decrescente se a for menor que zero. As mesmas regrinhas, vocês podem analisar que são as mesmas regrinhas da função linear. Com base no gráfico da função linear y igual a x, podemos obter os gráficos de todas as funções afins do tipo y é igual a x mais b. Deslocamos o gráfico da função y é igual a x para cima ou para baixo, de acordo com o valor da constante b. Vamos ver ali alguns exemplos. A gente tem a função linear em vermelho, certo? Y igual a 2x. Se b for 2, a gente sobe 2 unidades com ele. Y igual a 2x mais 2. Se b for menos 3, a gente desce 3 unidades. Deixa eu até tirar um pouco o zoom. Estão vendo? Então, em vermelho é uma função afim, em vinho e verde são funções lineares. É a mesma, se a gente olhar até a inclinação dela, é a mesma reta. A diferença é para onde ela está se deslocando. Como o b é positivo, ela subiu. Quando o b é negativo, ela desceu. Na figura anterior, o gráfico em vermelho é da função y igual a 2x. Deslocando 2 unidades para cima, obtemos o gráfico em azul. Vou até voltar lá, gente. É vinho. Obtemos o gráfico em azul da função y igual a 2x mais 2. Deslocando 3 unidades para baixo, obtemos o gráfico em verde da função y igual a 2x menos 3. Aqui agora, a gente vai ter... Aquelas funções eram crescentes, certo? Porque o valor de A era positivo. Agora aqui a gente tem a decrescente. A função vermelha é a linear, tá vendo? A vinho e a verde são afins. Na vinho, aumentou 3 unidades, que ali é menos x mais 3. Então, ao invés de passar lá no ponto zero, na origem do plano cartesiano, subiu 3 unidades. Naquela lá de baixo, na verde, y igual a menos x menos 2. Ali já desceu 2 unidades da origem. Na última figura, o gráfico em vermelho é da função y igual a menos x. Deslocando 3 unidades para cima, obtemos o gráfico em azul da função y igual a menos x mais 3. Deslocando 2 unidades para baixo, obtemos o gráfico em verde da função y igual a menos x menos 2. Analise as duas últimas figuras. Em cada uma, qual é a posição relativa das 3 retas? O que ocorre com a taxa de variação das 3 funções? Tire as suas conclusões. Que relação existe entre o coeficiente b e o ponto onde cada reta corta o eixo y? Quantos zeros tem uma função afim? Essas são as informações que vocês vão analisar. Se vocês tiverem dúvida disso daí, vocês podem deixar mensagem para mim na plataforma. Desculpa, gente. Podem deixar como comentário particular, se vocês quiserem, tá? Mas se vocês tiverem dúvida quanto a essas perguntazinhas que estão aí, vocês podem deixar um comentário para mim. 2 pontos determinam uma reta. Por isso, se conhecemos 2 dos seus pontos, podemos obter a função afim que ela representa. Ou seja, podemos obter os coeficientes a e b da lei da função. Questão resolvida. Construir o gráfico de cada uma das funções polinomiais de primeiro grau com o domínio dado y é igual a 3x menos 1 com o domínio nos reais. E na letra B, y igual a menos x mais 3 com o domínio fechado em menos 2 e aberto em 5. Na letra A função é afim, cujo gráfico é uma reta. Vamos tomar 2 valores
arbitrários para x e obter 2 pontos do gráfico com base na função y igual a 3x menos 1. Lembrando que o domínio são os reais, certo? Então, se eu fizer x igual a menos 1, eu vou ter y igual a menos 4, porque é só substituir ali o valor de x, vou ficar com 3 vezes menos 1, menos 3, com menos 1, menos 4. Se eu fizer x igual a 1, eu vou ficar com y igual a 3 vezes 1, que vai dar 3 menos 1, 2. Então, a gente tem 2 pontos, menos 1 e menos 4, e 1 e 2. Com esses 2 pontos, eu consigo fazer o gráfico. Aqui está o gráfico da minha reta y igual a 3x menos 1. Ó, ela é 3x menos 1. Qual é o valor de b? Menos 1. Olha onde está passando o gráfico. No ponto menos 1 de y. Tá vendo? Acho que ficou um pouquinho embaçado. Deixa eu voltar. Na letra B, a função é afim e como seu domínio é no intervalo limitado de menos 2 até 5, seu gráfico é um segmento de reta. Vamos atribuir a x 2 valores arbitrários do domínio e calcular os respectivos valores de y igual a menos x mais 3. Para x igual a menos 2, a gente vai ter y igual a 5. Para x igual a 4, a gente vai ter y igual a menos 1. Lembra, é só a gente olhar ali e substituir o valor de x dentro da função para achar o valor de y. Com isso, a gente tem 2 coordenadas, P e Q. Menos 2 e 5 e 4 e menos 1. Vamos marcar lá no plano cartesiano. Ó, menos 2 de x, 5 de y e menos 2, 5 de x e menos 2 de y. Lembrando que ele é aberto, o intervalo é aberto em menos 2, fechado em menos 2, desculpa, e aberto em 5. Note que se x é igual a 5, pertencesse ao domínio da função, seria y igual a menos 2. Logo, o ponto 5 e menos 2 não faz parte do gráfico, apesar de o gráfico se aproximar bem dele. Lembra quando eu expliquei de plano cartesiano? Aquele ponto não faz parte, mas aquele pedacinho logo do ladinho dele, ele faz parte. Para os valores, logo o ponto 5 e menos 2 não faz parte do gráfico, apesar de o gráfico se aproximar dele. Para os valores de x próximos de 5 e menores que 5. Questão resolvida R4. Construa o gráfico da função real definida por x mais 2 quando x é menor que menos 1, 2 quando x está entre menos 1 e 3 e menos x mais 4 quando x é maior ou igual a 3. Então, ali, a gente vai ter o gráfico de uma função com 3 leis, certo? Nós temos 3 leis ali. Uma lei quando é menor que menos 1, uma lei entre menos 1 e 3 e uma lei quando é maior que 3. Para x menor que menos 1, a função é polinomial de primeiro grau. Vamos atribuir 2 valores para x nesse intervalo e calcular para cada um o valor de y igual a x mais 2. Quando x é igual a menos 2, nosso y vai ser 0. Quando x é igual a menos 3, nosso y vai ser menos 1. Então, a gente já tem ali 2 coordenadas, certo? Menos 2 e 0 e menos 3 e menos 1, pertencente ao gráfico F. No intervalo de menos 1 fechado e aberto em 3, a função é constante, y é igual a 2. O gráfico vai ser um segmento de reta, paralelo ao eixo, que contém como extremos o ponto menos 1 e 2, mas não contém o ponto extremo 3 e 2, certo? Para x maior que 3, a função é polinomial de primeiro grau. Vamos atribuir, que nem a gente fez lá na primeira, 2 valores para x nesse intervalo e calcular para cada um o valor de y igual a x menos 4. Para x igual a 3, nosso y vai ser igual a 1. Quando x é igual a 4, y é igual a 0. Portanto, a gente já tem ali 2 coordenadas, 3 e 1, 4 e 0, pertencente ao gráfico de f. Vamos ver aqui embaixo o gráfico dessa função. Tá vendo? A gente tem ali de menos infinito até menos 1,
na função afim. Em cima a gente tem uma constante, tá vendo que passa lá no ponto 2. E depois, quando é maior que 3, a gente tem uma outra função afim, só que agora decrescente. Conseguiria entender? Montando o gráfico daquelas duas funções? Se tiver ficado dúvida, gente, vocês podem sinalizar para mim lá na plataforma, tá? A semi-reta da figura mostra a despesa mensal Y em milhares de reais de uma empresa para produzir X toneladas no mês. Aqui a gente tem um gráfico, certo? E a gente pode ver que ela não é linear, porque ela não passa lá embaixo no zero. Ela é afim. Na letra A, escrever a lei que expressa Y em função de X. Na letra B, determinar a despesa na produção de 76T. Na letra C, obter o número de toneladas produzidas para uma despesa mensal de 93 mil. Vamos à resolução. Letra A. Como o gráfico é uma linha reta, a função é do tipo y igual a x mais b, com a e b reais e a diferente de zero. Quando x é igual a zero, y é igual a 30. Então, a gente já sabe que o nosso b é igual a 30. Quando x é igual a 40, y é igual a 60. Então, se a gente substituir na nossa função genérica, a gente vai ter 60 é igual a 40a mais 30. Resolvendo ali, a gente vai passar 30 para o outro lado. Vou ficar com 40a é igual a 30. Passo 40 dividindo, vou ficar com a igual a 0,75. Então, qual é a nossa função que gerou aquele gráfico? Y é igual a 0,75x mais 30. Agora, na letra B, vou voltar aqui, determinar a despesa na produção de 76T. Eu já tenho qual é a minha função, que é y igual a 0,75x mais 30. Eu quero fazer x igual a 76. Então, eu vou ter y igual a 0,75 vezes 76, que eu substituí, mais 30. Fiquei com 87. Então, a despesa é de 87 mil. Na letra C, para y igual a 93, eu vou substituir na mesma função ali que eu já tinha achado na letra A, que foi y igual a 0,75x mais 30. Só que o meu y agora é 93. Então, eu coloco 93 no lugar do y. Vou achar x igual a 84. Então, para conseguir arrecadar 93 mil reais, eu preciso produzir 84 toneladas. Assim como eu fiz no vídeo anterior, eu vou passar aqui devagarzinho pelo exercício, para quem ainda não tiver com o livro, conseguir pegar, tá bom? Esse exercício vai até a página 16. Eu vou passar bem devagarzinho, que aí vocês conseguem dar o pause, conseguem tirar print, tá bom? Questão número 9. Questão número 10. F10. F10 já está na página 15. F11. Tem que analisar aqui, ó, cada gráfico, obter a lei da função. Ó, isso aqui tem que obter a lei da função, determinar a raiz e fazer estudo dos sinais. F12. F13. Vou diminuir um pouquinho, que se vocês precisarem tirar print, não vai ficar aparecendo esse menu aqui do lado. F13. As questões da F13. Questão F14. Questão F15. Eles têm o gráfico.
Aqui tá as questões. Vamos aqui para a questão F16. F16 tem um rastinho aqui. Questão F17. F18. Questão aqui F19. F20. Aqui embaixo botar o gráfico. E F21. Tá bom, gente? Depois eu vou fazer um vídeo com a resolução dessas questões, tá bom? Se tiver ficado dúvida, deixem pra mim lá na plataforma, tá ok? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.